Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ácido acetil salicílico, conhecido como AS, ou aspirina. Algumas pessoas conhecem ele pelo nome comercial. Quando a gente era criança, os pais da gente usavam. Só que ao longo dos anos e através de muitos estudos, observou que o AS ele não deve ser utilizado em crianças nem em adolescentes menores de 16 anos de idade. Então, muita atenção! Por mais que o AS infantil tenha esse nome infantil, ele não deve ser usado por crianças nem adolescentes, porque ele pode causar uma síndrome grave, síndrome de Rey, e é muito perigoso. E apesar de muitos idosos usarem o AS, eu acho que a maioria dos idosos, eles usam AS 100 mg, um comprimido após o almoço. Eles precisam ter muita atenção. Pacientes que têm asma, pacientes com problemas renais, precisam ter muito cuidado e sempre ser bem avaliados. E uma coisa que a gente precisa orientar o paciente é que se ele for fazer um procedimento cirúrgico, se ele for fazer uma cirurgia, ele deve suspender o uso do AS uma semana ou até mesmo 2 semanas antes da cirurgia, para não ter sangramento excessivo na hora da cirurgia. Pacientes que fazem uso de bebida alcoólica, eles também precisam ter muito cuidado porque eles podem ter sangramento gastrointestinal. Pacientes que fazem uso crônico, como os idosos, eles podem ter perda auditiva e zumbido no ouvido. Então, eles precisam relatar ao médico quando aparecerem esses sintomas. Quais são as orientações que nós precisamos dar aos pacientes? Primeiro é orientar para ingerir o comprimido com 250 ml de água e não deitar dentro de 15 a 30 minutos após a administração. Orientar para ingerir o medicamento com alimentos ou grande quantidade de água ou leite para evitar desconforto gastrointestinal. Reforçar a importância de evitar o uso de bebidas alcoólicas. Alertar que é importante notificar imediatamente ao médico se apresentar os seguintes efeitos adversos: dor de estômago forte, vômito com sangue ou vômito com aparência de grumos de café, sangue nas fezes ou urina, exantema ou bolhas na pele, com prurido intenso, inchaço da face ou pálpebras, respiração difícil ou ruidosa, muita tontura ou sonolência, zumbido no ouvido. Se o medicamento estiver com odor forte presente, um odor semelhante ao de vinagre, não deve utilizar. Provavelmente ele sofreu uma hidrólise pela exposição à água ou à umidade. Então, o paciente ele não deve utilizar esse medicamento e deve armazenar o medicamento em uma embalagem bem fechada e protegida de calor excessivo, umidade e luz direta. Quais são as interações medicamentosas envolvendo ácido acetil salicílico? A gente tem interação com o ácido valproico, porque ele pode aumentar as concentrações séricas de ácido valproico livre. Com doses repetidas, a gente deve monitorar a concentração plasmática de ácido valproico, sintomas de toxicidade e enzimas hepáticas. Ele interage também com anticoagulantes, como a varfarina e a heparina. Ele aumenta a atividade anticoagulante e risco de sangramento. A administração combinada ela deve ser evitada sempre que possível. E quando administrados juntos, temos que monitorar o paciente cuidadosamente. Ajustar a dose do anticoagulante pode ser necessário. Ele interage com celecoxib, aumenta o risco de sangramento gastrointestinal. A gente precisa observar os pacientes para sinais de sangramento gastrointestinal quando doses elevadas de ácido acetil salicílico são utilizadas. Interage também com cetorolaco, que pode resultar em aumento dos efeitos adversos gastrointestinais, como úlcera péptica, sangramentos e perfuração gastrointestinal. O uso concomitante é contraindicado. Ele interage com corticoides sistêmicos, por exemplo, prednisona, prednisolona, dexametasona, metilprednisolona, que tem um aumento do risco de ulcerações gastrointestinais e concentrações séricas subterapêuticas do ácido acetil salicílico. Precisamos monitorar os pacientes para efeitos adversos gastrointestinais excessivos e para a diminuição da efetividade do AS. Ele interage com diltiazem e verapamil.
Pode resultar em prolongamento do tempo de sangramento, monitorar pacientes para sinais e sintomas de sangramento, especialmente no trato gastrointestinal. Ele interage também com furosemida, que pode diminuir o efeito diurético do furosemida. Em adultos, deve-se evitar doses superiores a 650 mg de AS quando administrado com a furosemida. Interage com o ibuprofeno, que tem uma possível redução do efeito antiplaquetário do AS. O uso concomitante ele deve ser evitado, que tem aumento de efeitos adversos, mas caso este seja necessário, usar o AS pelo menos 30 minutos antes ou 8 horas após a administração de ibuprofeno. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, ECA, como o captopril e o enalapril. O uso concomitante do AS ele pode diminuir a efetividade do inibidor da ECA. Precisamos avaliar a relação risco-benefício do uso combinado. Ele interage com inibidores da recaptação de serotonina, citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, aumento do risco de sangramento. Precisamos monitorar os pacientes em relação a esses sinais. Ele interage com vacina contra a varicela, pode aumentar o risco de desenvolvimento de síndrome de Rey, evitar o uso de salicilatos por 6 meses após a administração da vacina. Ele interage com venlafaxina, aumenta o risco de sangramento. Precisamos monitorar os pacientes para sinais de aumento de sangramento quando venlafaxina é iniciada ou descontinuada. Ele interage com outros medicamentos que eu vou deixar citado aqui.